Aí, mais uma vez, os caras estão indo pro aeroporto. Mais uma vez, bota os caras aí, vamos ficar com dor de conta. Imagino como está de fato o Ronaldo Giovanelli, porque de todos os mundiais, o Palmeiras participou de todos, e todos os formatos, né? Mas aquele que o Ronaldo trata como um título mundial, aquele foi meio fake, né? Ele não admite, aquele foi meio fake. Então, eu sinceramente entendo que o Ronaldo está muito incomodado, porque vai ficar aqui só no controle remoto. Ronaldo, Cicinho, aqui eu também, né? Eu também, mas tô falando aí que os caras estão provocando o Edu e provocando o Palmeiras. Mas antes, participar desta grande festa da bola do que ficar em casa só no controle remoto. Deve estar doendo, deve estar ferindo, machucando Ronaldo, Cicinho, Garbinho, Ulisses, Chico, enfim. Salve, salve, torcedor Alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí do Neto, com a dor de cotovelo danada, vendo o Palmeiras embarcar para o Super Mundial e o Corinthians dele nessa crise que tá. Então tem um corte bem legal pra gente acompanhar. Tem sim eles se rendendo ao melhor time do Brasil, que é o nosso Verdão. Então deixa o seu like, você que não é inscrito, se inscreva e bora tocar o vídeo, rapaziada. Aí, mais uma vez, os caras estão indo pro aeroporto. Mais uma vez, bota os caras aí, vamos ficar com dor de conta. Olha os caras onde estão. O Palmeiras está de volta ao Mundial com uma dinâmica totalmente nova, com mais equipes e desafios maiores. A estreia é contra o Porto no dia 15 de junho e a missão do Verdão é clara. Nós temos um objetivo muito claro. O primeiro é passar a fase de grupos e isso vai depender da forma como nós formos encarando cada jogo. E, portanto, um de cada vez para conseguirmos o nosso primeiro objetivo, que é passar a fase de grupos. Com o novo formato, mais jogos e mais chances, o Palmeiras quer escrever uma nova história e conquistar o mundo pela primeira vez em uma competição organizada e reconhecida pela FIFA. Você acha que vai dar dessa vez? Depois de 4 mundiais? Esse é o terceiro, né, do Abel. Não, mas perdeu em 99. Com o Filipão. São 4, né? Com o Filipão foi o quarto. Esse é o mais difícil de todos, né? Sem dúvida nenhuma. Por quê, velho? Está todo mundo lá. Está todo mundo lá. É Real, Às vezes Bayern, não, hein? PSG, está todo mundo lá. Então esse vai ser. Não, primeiro tá o Porto, tá Inter de Miami e tem outro lá que eu não sei falar. Al-Ahly. Posso rimar? Tem esse daí. Não, melhor não. Então vai. Não. Então, esse é complicado. Mas a primeira fase eu acredito que passe até em primeiro. Depois a semifinal. Você acredita, Veloso? Até em primeiro pode passar a primeira fase. Aí é jogo a jogo, né? Pode vir do outro lado lá PSG ou Atlético de Madrid. Já começa a ficar complicado. Então vamos lá. O que a gente lê e o que a gente vê em relação a isso, porque eu estou vendo a Liga das Nações, Champions League, que acabou, Paris Saint-Germain, os jogadores que estão em férias, eles estão bravos pra caramba com esse Mundial. Tem muito jogador do City que tá reclamando. Tem muito jogador que não gostaria de estar lá. Qual a visão sua, a vantagem que o Palmeiras pode ter em relação a isso? Pelo time que o Palmeiras tem, daquilo que o Palmeiras está fazendo, daquilo que o Abel está fazendo, sem o interesse muito enorme, está errado. De uma maneira grandiosa que nós aqui fazemos. O Palmeiras faz, o Corinthians faz, o São Paulo faz, o Botafogo faz, o Fluminense, todo mundo, a gente parece que é a única coisa mundial. Eu, particularmente, acho que a Libertadores é mais importante que o Mundial, mas cada um que pensa no que quiser. Você perguntar pra mim, o que você queria que o seu time ganhasse, Neto? Brasileiro. Muito mais importante que a Libertadores, para mim. Mas eu sei que hoje o mundo é negócio, comercialização, o que se gasta, o que se ganha de dinheiro para um time estar no Mundial. Sem o interesse de grandes clubes, o Palmeiras e Flamengo, Fluminense e Botafogo, tem chance? Não. Futebolisticamente falando? Não. Eles mesmo sem interesse, capacidade técnica, o nível de jogo é totalmente diferente. É algo assim surreal. É uma disparidade muito grande. Eu acho seria muito bom para o continente, para o nosso continente, que as equipes daqui conseguissem a conquista desse primeiro Mundial nesse formato. Entendo que é muito difícil. Se passar a primeira fase, conseguir classificar, já será uma vitória muito grande. Aí pode ser que por essa diferença de como encarar a competição, com o tamanho de seriedade e responsabilidade, mas neste jogo de abertura do Palmeiras contra o Porto,
Meu filho mais velho, Oscar, estará presente com o meu neto Mateu. Eles moram lá, vivem lá nos Estados Unidos, já compraram seus ingresso. filhos desgraçados é tudo parmeirense e lazarento. Osmar é corintiano. Osmar chega. Osmar saiu na foto. Então vai secar, como né? Mascote Vai secar, né? Como mascote do Corinthians lá quando foi jogar lá. É um time É ruim por do isso que você não caramba, dava falta pra cara. mim. Aí meu filho falou pra eu dar falta pra você. Você não dá falta. Não, Aí quando meu eu filho. marcava- Aí, foi pênalti de Godoy. Aí, mas se eu chegar em casa, o Osmar vai falar. Não, quando eu marcava a falta, eu falava pra você, capricha pra deixar o Osmar feliz. É verdade. Ué, É o seguinte. E você errava, pô. E eu errava. Dá pra classificar, porque são 4, classificam 2, certo? Certo. Aí vai pras oitavas. Isso. Aí das oitavas classifica 1, Mata-mata. mata-mata. O jogo Aí quartas, É igual a Copa do Mundo. igualzinho Copa do Mundo. Copa do Mundo. Então, o que você pensa? Eu penso que... Se passar da a primeira fase, passa. legal. A primeira fase passa. Não, mas tudo bem. Aí é jogo a jogo. Tá certo, então. Qual a ideia do Palmeiras pra buscar esse título tão sonhado que você tem... Quantos anos você tá? 58, né? 60? 62. Você acha que dessa vez vai? Nos seus 69 aninhos? Saí dessa idade dia 4, agora eu já sou setentão. 70 anos tem o Godoy. 70. O craque Neto, o mais Velhinho, importante. Velhinho, mas eu rodei com o pneu sempre no calibre exato, calibragem exata, tô bem novo. Tem uns mais novos aqui que rodaram com calibragem baixa. Dá nome. Mas o que mais é importante nisso daí é mostrar a competência administrativa, craque Neto. E participando sempre das competições que classificam ou dão condições de participarem, serem convidadas ou indicadas para a competição mundial. É claro que no formato anterior era mais fácil de se chegar à decisão. E chegando à decisão, a possibilidade de alcançar o título era 50%. Hoje, nesse formato, torna-se mais difícil, principalmente pela diferença que nós temos técnica e dinâmica de jogo da Europa para o nosso continente. Portanto, a expectativa é de que a participação será, se classificar mudando de fase, já está bom demais. Mas se acontecer uma zebra, que o nosso continente seja premiado. Eu não penso assim, não. Eu quero que o nosso continente se exploda. Eu sou Corinthians, irmão. Eu quero que ninguém ganhe, não quero que o Flamengo... Se o Botafogo ganhar, eu fico até contente. O resto, não quero que ninguém ganhe, não. Quero que ninguém ganhe, não. Mas o aí... problema é seu. O seu problema é seu. Não, eu tô falando que aí é o teu sentimento de torcedor. Né? O meu sentimento é o sentimento de que, por ser brasileiro, seria Mas bom. sou o quê? Sou japonês? Não, mas eu, no meu caso... Russo. Sou russo? Não, eu acho que você é extraterrestre, cara. É verdade. É diferente. Voltando em relação ao que estava acontecendo do Palmeiras, que eu acho que é uma coisa que você tem que elogiar muito o Palmeiras em relação do Abel de ser. Acho que aí é uma função do Abel renovar o contrato ou não para mim. Se ele for mal no Mundial, eu acho que ele não renova mais um ano, porque ele não renovou até agora, pelo menos o que eu sei. Você deu lá no Fala Veloso que estava certo para ele renovar. Não renovar. Estão negociando. Mas não, é só uma visão minha, não sei, não é informação. Eu acho que se ele arrebentar, se ele for para uma semifinal, se ele for para uma final, se for campeão, se for campeão, eu acho que ele também não fica, porque eu acho que abre um mercado para ele monstruoso, que não abre esse mercado. Nunca abriu para ninguém aqui. Essa é a grande verdade. Então, se ele ganhar, ou se ele ter uma final, semifinal, você acha que ele renova ou não? Ou se perder, ou se sair na primeira fase, ele renova ou não? Qual a sua ideia? Veloso Souza e Oscar Roberto Godoy, o homem que tem uma bala no pescoço. O Abel, acho que o problema dele não é mais financeiro. Nessa parte financeira já não incomoda mais. Quanto mais você ganha, mais você quer, hein, Veloso? Não, o Hilal agora veio atrás dele para ganhar 5 vezes mais do que ele ganha no Palmeiras. Ele falou não. Mas será que é verdade? Mas por que ia sair essa notícia? Sai sempre. Quando ele está para renovar, todas as vezes saíram. Bom, é a notícia que a gente tem aí. Tudo bem, mas a gente não tem certeza disso. Mas saiu essa notícia que ele Quem que foi contratado? Mais uma proposta. O Inzaghi. Inzaghi, né? Inzaghi, da onde que ele veio? Da Inter de Milão, que disputou a Champions League. Desculpa, hein? Sei não aí... se o Abel tá com essa moral toda, hein? Então eu penso assim, ó... O que você pensa? Que o Abel deve ficar, porque o Palmeiras dá todas as condições para ele de trabalho, né? A família já está aqui, ele ganha bem, vai ter aumento, fica até 2020. Ganha o quê? Ganha bem.
Muito bem, né? Muito bem. E vai ter outro aumento, ele vai ganhar mais Como ainda. você sabe que vai ter outro aumento? Você sabe se é o Nicola, o Gago Nicola daqui, na quarta-feira, os Gagos da bola? O que o Nicola me falou, Tá vendo? é que ele vai ganhar igual o Ancelotti. 5 milhões. 5 milhões. Então, assim, a questão financeira eu acho que nem importa mais. Então, importa as condições de trabalho. O cara que ganha muito dinheiro, igual ele, e que todos os bilionários, aí ele ganha 5 milhões. Aí ele compra um apartamento em Mônaco, que vale uma grana. Ele não vai comprar mais um apartamento que você acha que ele comprava quando era pro. Aí os gastos são maiores. Então ele quer ganhar mais. E que é um direito que tem. Eu falando por mim, eu não sou rico igual esses caras, mas sou bem de vida. Hoje, meus custos são muito maiores do que quando eu não tinha o dinheiro que eu tenho. Ou as propriedades que eu tenho. Um cara como esse, ele enxerga outras coisas diferentes. Não é o dinheiro que ele ganha aqui. Não é o dinheiro que ele ganha que vai ficar satisfeito. Até porque ele teve, pelo menos é o que saiu aí, que ele teve propostas muito melhores. Aonde? Acabou ficando ao Hilal. Não, desculpa. Eu não sei se é verdade. A única proposta que ele teve foi no Al Saad, que ele foi lá no time Que lá era pra ganhar mais e ele assinou o contrato e deu tudo errado aí. Foi a única que eu vi. Do Benfica não teve, do Porto não teve, do Sporting não teve da seleção de Portugal. Qual mais teve? A do Al Hilal. Ao Hilal. Você tem certeza? É o que não se noticiou, né? É o que eu li. Que ele teve essa proposta, recusou e agora deve renovar até 27 para ficar com a Leila até o final do mandato. Show já! Que a gente seca aqui, e eu não quero, essa é a realidade. Se tivesse que escolher um time do Brasil para ser campeão, nenhum, só o São Paulo mesmo, mas não está viajando. Mas assim. Onde está o São Paulo? São Paulo tá de férias. Não, tá de férias não. Vai jogar agora quinta-feira contra o Vasco. Aí, o Corinthians joga com o Grêmio quinta-feira e o São Paulo joga também quinta. Todo mundo joga quinta, dia 12? Só os times que viajaram, não. Tá. Mas assim, falando de organização, se tinha um time que deveria ganhar um campeonato como o Mundial, deveria ser o Palmeiras por toda a organização que tem. Só que eu acho muito difícil. Mas o Flamengo tem também hoje, hein? Não Não está tão organizado igual o Palmeiras, porque o time que vende um jogador igual o Gesso, e contrata o Jorginho, com o mesmo dinheiro. Carreira. Isso é uma calamidade. Não, e se você traz um jogador, tem que trazer um jogador mais novo pro lugar do Gesso. Você não traz um jogador já no final de carreira. Entendeu? Igual trocar o Gesso. Os caras acham que é o mesmo Jorginho do Chelsea. Mas não, vamos ver aqui. De organização seria o Palmeiras. Torço para isso? Não. Quero que isso aconteça? Não. Isso vai acontecer? Não, é muito difícil. Mas assim, você vendo tudo isso que esse cara conquistou, só está faltando o Mundial que... Para esse formato agora eu acho muito difícil, mas assim, em termos de organização era o time que se deveria ganhar, está ganhando muito mais títulos do que ganha. Sorte está lançada, Renata. A dor maior é de quem fica, minha filha. A dor maior é de quem fica. Dói, fere, machuca, ficar aqui só assistindo, participar desta grande festa do futebol. Eu imagino como está de fato o Ronaldo Giovanelli, porque de todos os mundiais, o Palmeiras participou de todos, e todos os formatos, né? Mas aquele que o Ronaldo trata como um título mundial, aquele foi meio fake, né? Ele não admite. Aquele foi meio fake. Então, eu sinceramente entendo que o Ronaldo está muito incomodado, porque vai ficar aqui só no controle remoto. Ronaldo, Cicinho, aqui eu também, né? Eu também, mas tô falando aí que os caras estão provocando o Edu e provocando o Palmeiras. Mas antes, participar desta grande festa da bola do que ficar em casa só no controle remoto. Deve estar doendo, deve estar ferindo, machucando Ronaldo, Cicinho, Garbinho, Ulisses, Chico, enfim. Cara, deixa eu falar. Nunca ganhou Mundial. Eles estão discutindo. Obrigado, irmão. Parece que esses times estão aí porque ganharam Libertadores recentemente. E a FIFA escolheu esse critério. Não, mas o cara nem Eu adoraria, eu de verdade, se mesmo que meu time fosse lá para participar, eu gostaria que fosse. Então, mas o Corinthians, quando foi disputar o primeiro Mundial sem Libertadores, a FIFA também determinou os critérios. Não houve uma invasão do time do Corinthians. Sim, por isso que está lá, por isso que a FIFA reconhece hoje. O Palmeiras não quis participar. Olha, agora se soltou, hein, Corinthians? Não quis ir campeão de férias. O que pode acontecer tem que ver qual é o ímpeto também de vontade dos europeus. Se eles estão cansados, acabou a temporada, muita gente já cumpriu os objetivos, gostaria de estar de férias. Agora, pega um PSG, ganhou a Champions, continua ainda motivado. Tem que olhar tudo isso, Marco. Agora a gente vai começar a saber os detalhes dessa competição. É uma competição bonita, nova, que a gente tem que respeitar, prestigiar. Gostaria muito que o meu São Paulo estivesse lá, então não vou fazer pouco caso de quem está, né? Acho muito difícil ganhar,
mas é nobre, é perfeito. Eu acho que o Palmeiras vai representar bem o Brasil, além dos outros times. Acho difícil ganhar, como todo campeonato é difícil ganhar. Por quê? Só ganha um. Então não acho que é desrespeito, menosprezo, falar que o Palmeiras tem dificuldade. Tem dificuldade, como o São Paulo teria dificuldade. Então eu espero que um brasileiro ganhe, com toda sinceridade. Agora, dos brasileiros, Chico, para você, quem tem a chance de ir mais longe? Eu acho que Pois é. O Palmeiras, Pois eu vou mostrar também aqui todos os grupos, para a gente situar assim, o telespectador e o O Palmeiras tem um internauta. histórico recente e isso faz diferença, especialmente sob o comando do Abel, de frequentar pelo menos a Copa Intercontinental, de encarar um Chelsea na decisão e ter feito um jogo duríssimo, né? Ter perdido apenas tem que ganhar, né? Só também ficar compartilhando, né? Mas é da maneira como aconteceu, né? Com um pênalti lá no final. Mas eu quero dizer que esse elenco do Palmeiras me parece cascudo. Claro que o Flamengo tem muita qualidade, o Botafogo também está trazendo aí o Arthur Cabral, está investindo, a gente sabe disso. Mas eu acho que o Palmeiras ele tem uma casca diferente e tem no seu comando algo diferencial que é o Abel Ferreira. Chico, qual tem mais chance de todos os brasileiros? E daí? Eu acho que o Palmeiras. Palmeiras, na hora de uma disputa de mata-mata, a gente sabe, jogos únicos, equilibra um pouco as coisas. Eu acho o Palmeiras muito calejado para esse passo de fase é o Fluminense. Mas lembrando que o Palmeiras, lembrando que a dificuldade do Palmeiras, repito, né? Contra esses times do G6 aí não ganhou nenhum. Mas aí você está falando de Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que o Flamengo está melhor. Eu acho que o Flamengo está melhor preparado que o Palmeiras. Você acha que o Flamengo está melhor? Eu acho melhor preparado. O Flamengo oscilou mais do que o Palmeiras. Mas tudo bem, mas só que tem jogadores de experiência, tem mais jogadores que jogaram na Europa, assim, então já vem com essa bagagem. O treinador. O Central Córdoba viu como é que o Flamengo estava experiente. O Palmeiras está 100% Libertadores. Mas o que pesa nesse campeonato não é só o time está jogando bem no Brasileiro. Cara, isso aqui, os grupos, cara, o Palmeiras pegou um grupo que dá pra passar. Só que depois, nas oitavas, é o campeão da Champions que pode pegar. É um Atlético de Madrid que tem o timaço também. O Flamengo não, o Flamengo pode pegar um Benfica, mas que é um ontem pouco mais todo fraco. mundo tava falando que a Espanha ia golear o Portugal. E o que aconteceu ontem? Mas Edu, Palmeiras com a Espanha? Não, mas peraí. Você está comparando o Palmeiras com a seleção. Não fala de um é melhor que o outro. Não, a gente está falando de a seleção da Espanha. Comparando com Portugal. Então, o futebol pode acontecer. Vocês sabem a premiação da FIFA? Nós temos outra opção para você assistir o filme Oficina do Diabo, liberar as mais de 100 produções originais da Brasil. Não fala de um é melhor que o outro. Não, a gente está falando de a seleção da Espanha. Comparando com Portugal. Então, o futebol pode acontecer. Vocês sabem a premiação da FIFA? O valor, vocês viram? 60 milhões. Para toda a competição, tá? Bom. É o de 1 bilhão de dólar. Mas para todo mundo. Para todo mundo. Cada time que começa a disputar já ganha de cara 40 milhões de dólares. Eu acho o seguinte, tem muito clube europeu que não ganhou nada na temporada. A gente falou do Atlético de Madrid, que é um super time, é muito bem montado pelo Simeone, mas sempre esbarra em Barcelona e Real Madrid. De repente é uma grande chance. Claro. Você vê um Real Madrid que viu o Barcelona ganhar o campeonato estadual. O Real Madrid não ganhou a Champions. Então eu acho que tem objetivo sim. De repente você pode sair com um título que é importante, porque você não está disputando só contra o campeão da América do Sul, ou contra o campeão lá do México, ou da Ásia. Você está disputando, olha aqui, um Manchester City, um Bayern de Munique, quando você fala no Chelsea, o Real Madrid. Olha quantas equipes de ponta que estão aí. Então eu acho que assim, o Brasil não é favorito, gente, mas o Brasil tem que tentar o mais longe possível. Tanto o Flamengo, Palmeiras, Fluminense quanto o Botafogo. Eu acho que a missão mais ingrata para a primeira fase é a do Botafogo. Na teoria, para mim, é a mais complicada. Mas, de repente, o Botafogo agora acaba de contratar também o Arthur Cabral. O time tá melhorando, tá ganhando mais desempenho. Mas não vai ser simples para ninguém. Agora, se já entrar derrotado, é melhor nem ir mesmo. Gente... Que, Leila? E é jogo a jogo. O nosso foco é passar para a próxima fase. Mas esse é o futebol proporciona isso aí, cara. A chance de um clube brasileiro ganhar, eu não vejo com tanta... É impossível. Meu Deus, Ulisses. Ontem eu assisti Portugal e Espanha, todo mundo achou que a Espanha Sim, qual que aconteceu no jogo? O futebol permite isso. A gente tem um último exemplo do Fluminense, do Fernando Diniz, maravilhoso, distribuindo o futebol do jeito que estava. O que aconteceu na final contra o City? Tomou 4. Então, assim, era o time sensação do Brasil. Quando a gente normalmente tem esses embates, ou tem tido recentemente, a gente tomou porrada. Não vamos iludir o telespectador. É impossível um time brasileiro ganhar isso daí. É impossível, e cara. o Palmeiras encarou bem. Só o Fluminense passa de fase. A palavra impossível no futebol não existe. Ulisses, quantas zebras em Copas do Mundo recentemente, São Paulo assim, de e campeão? São Paulo e Liverpool. São Paulo campeão. Faz 20 Mas anos. tudo bem.
O último campeão mundial foi o Corinthians 2012. Eu tinha acabado de chegar aqui na casa, Mas os caras aí era falaram, faz o era Mundial uma que São Paulo final, vai né? Um passar jogo lá. só. Então, faz 20 anos também. Eu acho que até chegar numa final, a tendência é pegar várias equipes fortes. Para quem chegar numa final dessa isso, claro. magnitude, vai pegar só times Que é o que fortes. você falou do Não é que é Botafogo. um jogo mais fraco, um mais forte. Depois da primeira fase, aí não tem mais. Pedreira. É o que você falou do Botafogo. No grupo ele já tem dois ali. Brabo. Ó, o meu palpite é o gigantesco. seguinte, a primeira Paris, fase só vai Atlético, passar o Fluminense, velho. Não, o Fluminense. Só vai passar Mas é o grupo mais Aí eu vou fácil. te dar essa risada. Fluminense tem dor de chance cotovelo que ele tá, Fluminense tem Eu acho que o Flamengo também tem chance de passar. Só o Fluminense. O Flamengo vai passar em segundo ali. Até o Drácula tá O indo de Flamengo você. passa em segundo ali, porque o Thiago passa em primeiro. Agora o Fluminense passa em primeiro. O Palmeiras, gente, vai depender muito do Porto e do Inter Miami. O Renato Gaúcho gostou dessa sua previsão. O Porto não é uma equipe europeia hoje das de ponta, dessas top. Não, Então, Palmeiras pode gostou. passar. E o Inter Miami vai depender Gostosinho. muito da vontade do Soares, do Messi. Não, mas para. Cordial, Não tem mais tanta condição. O Messi sim, mas o Soares não. Olha aqui, Palmeiras passa Não, o Messi contra o Chile entrou no segundo tempo, não queria jogo. Primeiro, igual Ali também investe muito, Renata. Do Sgarbi aí, não pegou na bola. Ali investe muito. Eu já ganhei desse time aí, não é? é o No time Mundial, forte. eu conheço bem, não é fácil. É, pra quem joga muito. E a gente fala sobre interesse, vale estar, né? Um PSG, por exemplo, tem um Dembélé numa briga pra ser melhor do mundo. Eu tenho certeza que o cara vai entrar instigado pra desempenhar. As suas é um torneio opiniões da sobre FIFA. jogadores individual é péssima. Não, mas isso aí Ele tocou na bola hoje na final. O Yamal não viu a bola. Cadê o craque? Bom é você, Ulisses. O Yamal é ruim. Cara. Bom é Você fica endeusando esses caras. No momento do moleque pegar, arrebentar com o jogo, ganhar a competição, não ganhou. Jogou de fraldão. Foi, de fraldão. Mas jogou muito contra a França naquele 5x4. Aí pegou, tá bom, e depois? Muito. Às vezes o cara se desgasta numa partida e não. 17 anos se desgasta. Everton Guimarães, vou passar outra vez por aí em Minas. E você acha qual brasileiro que vai mais longe, que tem condições de chegar mais à frente nessa competição da FIFA? Palmeiras, Renato. Indiscutivelmente. Se você olhar bem para o grupo do Palmeiras, não acho bicho de 7 cabeças, não acho mesmo. E o Palmeiras é o time, para mim, mais talhado, com jogadores rodados, experientes, com técnico que vem fazendo um trabalho de ponta, muito bem preparado fisicamente, muito bem preparado no aspecto da organização. Tem peças individuais que podem resolver, então eu não tenho dúvida que é o Palmeiras. Mas, conforme eu disse aqui, quando você me chamou no início do debate, eu entendo. Gente, sinceramente, eu tô aqui, sabe, me rasgando de inveja, né? Ai, mas não pode sentir inveja. Pode, eu tô com muita inveja. Porque não tem nenhum daqui indo pro Mundial. Então, por isso eu reafirmo, eu entendo aí a raiva dos coleguinhas, de quem não tá, sabe? O desdém, o menosprezo com a instituição e tal. Que outro clube ganhou tanto como o Palmeiras nos últimos anos? Que outro clube se organizou tanto como o Palmeiras nos últimos anos? Que outro clube tem a gestão que o Palmeiras tem? Desde a época de Paulo Nobre, passando pelo Gagliotti, entregue a Leila, e o Palmeiras chegar onde chegou. Então o Palmeiras é o grande representante do futebol brasileiro no Mundial. Agora, quando você olha para Real Madrid, não tem como. Não tem como. É difícil disputar com os caras. Mas você perguntou quem pode chegar mais longe. Para mim, quem pode chegar mais longe é exatamente o time que, para mim, tem a melhor média dos últimos 5, 6 anos do futebol brasileiro. E esse time é o Palmeiras. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês. Aí você viu, cara, o Neto com a dor de cotovelo enorme. O senhor Ronaldo Giovanelli também. Então você viu aí o HG rendendo muitos elogios ao nosso Verdão, que concordo plenamente com ele, que é o maior representante do Brasil no Super Mundial de clubes. É o clube que tem mais estabilidade, que tem mais histórico de vitória nos últimos anos. Então, sim, o Palmeiras vai como o maior representante brasileiro para essa competição. Cara, que vai ser uma competição muito difícil, todo mundo já sabe. A primeira fase tá razoável para o Palmeiras passar? Sim. Só que aí, meu irmão, passando para a fase de mata-mata é outra coisa, né? Só vai ter time grande, time forte. E aí, vamos ver o que o nosso Palmeiras consegue fazer, trazer de alegria pra gente. Mas qual que é a verdade? Os outros todos estão morrendo de inveja, com a dor no cotovelo danada. Você vê aí querendo diminuir o nosso Verdão, só que é tudo inveja de não estar participando dessa festa do futebol mundial.
Então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado aí no vídeo, deixa nos comentários. Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ativa o sininho e deixa o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais palmeirenses. Valeu, rapaziada, um grande abraço.